E bom, rapaziada, mais uma vez eu acho que tá jogando muito bem. E o que tá surpreendendo muito, né? Bom, sem muita enrolação, o Vasco vem dessa forma aqui escalado, né? Com a dupla de zaga Robert Renan, né? Na sua volta. Zagueiro muito bom, com uma ótima saída de bola, né? Que sempre tá arriscando passes bons, que sempre tá deslocando a marcação alta do adversário, né? O famoso quebra-coluna. E o nosso outro zagueiro, Carlos Cuesta, zagueiro forte, raçudo. E também tem uma boa saída de bola até. Na lateral direita, a mesma coisa, é o de sempre. O Paulo Henrique, nosso titular absoluto na posição. E na lateral esquerda, né, na ausência do Lucas Piton. Só que eu não sei não, hein. Eu acho que, cara, o que o Pumi também jogando nesses últimos 2 jogos aí. Nos últimos 3 jogos, vai. Cara, talvez ele comece a brigar mais pela posição, né. E olha que tá improvisado. Eu acho que fruto disso, assim, é a parte mais do Lucas Piton, que fez um ano muito ruim no início. E pouco, pouco antes da janela de transferência, assim, ele começou a jogar bem novamente. Mas não é aquele bem de estar voando, assim, como foi o auge dele em 2023, 2024, assim, que foi os seus cruzamentos para o Verratti. Mas dito isso, o Pumita ele tá sendo muito bom ofensivamente. Talvez defensivamente, né, ele não seja tão bom assim. Talvez seja ou muito bom ou muito ruim. Isso, tipo, na mesma partida, mas, cara, ultimamente ele tem suprido bem essa necessidade aí. E bom, o meio-campo, nós temos o Hugo Moura, que é um meio-campo mais defensivo também, que muitas vezes foi improvisado na zaga, mas eu acredito que na volta do Tite, o Tite bote ele pra ficar no banco. No máximo, eu acho que ele consegue voltar pro campo caso o Vasco esteja numa vantagem de gol, porque, cara, eu acho que o Tite, com a bola no pé, eu acho que ele tem um refino técnico melhor, mas eu acredito que como o Hugo Moura ele possa funcionar como um defensor, talvez o Diniz ele coloque ele pra poder segurar um resultado, etc. E bom, Calma Barros que, cara, superou todas as expectativas que a gente tinha sobre ele, que tá voando muito. Sério, o cara jogando muita bola, tá comendo a bola, sério. Muito bom esse jogador. Ainda bem que eu acho que trouxe ele de volta, rapaziada. E o Ryan também dispensando apresentações. Eu acho que na atualidade, eu acho que ele é o sub-20 mais promissor do Brasil, jogando no Brasileirão, pelo menos. Nós temos Estevão, né, por aí. Mas, cara, ele vem com uma proposta muito diferente, né? Ele não é aquele ponta clássico, mas ele é aquele ponta muito mais bruto também, né? E talvez, se você quiser improvisar ali no centroavante, talvez ele consiga fazer muito bem essa função. E tem essa toda a plasticidade, né, do jogador. Mas agora, não menos importante, Felipe Coutinho. Cara, eu acho que o Felipe Coutinho, nesses últimos jogos aí, eu acho que ele tem sido indispensável para o Vasco. Mesmo que ele saia muito cedo nas partidas, né? Segundo tempo ali. Digamos que, tipo assim, se ele joga 70 minutos, ele joga os 70 minutos muito bem. E com ele dentro de campo, o Vasco é outro time, sabe? O Vasco pressiona, o Vasco ataca. O Vasco é muito mais organizado, ele é, cara, muito bom. Ele é um maestro dentro de campo. Sério. O Coutinho dispensa apresentações também. E, cara, deve se levantar uma pauta muito grande sobre ele ir pra seleção, né? Pelo menos ser convocado na pré-lista ali. Sei lá, cara. Acho que o Ancelotti deve estar de olho nele. E acho que deve permanecer assim. Obviamente, eu prefiro que ele não vá pra seleção devido ao seu histórico de lesões e, sei lá, qualquer outra coisa, tá ligado? Acho que mesmo qualquer jogador assim, que esteja desempenhando um papel muito importante pro clube, acho que nenhum torcedor gostaria de ver ele indo pra seleção e machucando lá, né? Tendo esse risco assim. Mas bem, logo no início do jogo, o Vasco ele faz o primeiro gol, né? Gol do Ryan. Que basicamente o Pumita, ele investe o jogo, cruza pro PH, Paulo Henrique. O Paulo Henrique ele normalmente cruza pra área. E, cara, eu acho que essa aqui vai ser a última vez que eu vou elogiar o Verratti, a única vez, pelo menos, nessa partida aqui. E, cara, basicamente ele serviu pra poder puxar a marcação, né? O Verratti, ele é aquele jogador que, cara, você não pode deixar ele sozinho. Eu acho que, apesar de estar numa fase, ele é aquele cara que, tipo assim, sozinho com a bola ele faz um estrago, tá ligado? Ele tem que ser um jogador muito, né, bem marcado pra poder ser anulado. E o que faz com que o Ryan tivesse pouca disputa pela bola e fizesse um cabeceio lindo, deslocando muito o Cássio. E bom, e como eu disse, eu acho que o Pumita ele deve trazer, assim, uma pauta também, porque mesmo improvisado ele tem jogado muito bem, tem desempenhado muito bem na lateral esquerda, né, que de origem é a posição do Lucas Piton, mas como ele tá lesionado, o próprio Pumita ele tá ali meio que de reserva, né, sendo testado na posição, ele tá desempenhando muito bem. E talvez, cara, eu acho que eu dizer que mesmo com a volta do Lucas Piton,
talvez ocorra uma boa briga pela posição. E que querendo ou não é muito bom pro time, né? Pro Vasco em si. Porque, cara, quando cansar, bota o outro, tá ligado? Que, cara, eu acho que o Pumas ele realmente merece mais minutagem, devido ao que ele tá desempenhando em campo. Eu já critiquei muito esse cara, muito esse jogador aí, mas ele tá jogando muito bem nesses últimos jogos aí. E o Lucas Piton, ele tem tudo aquilo que eu já expliquei, né? Tipo, sobre o início do ano ele tá muito mal, tanto em relação ao Del Valle lá, que ele foi expulso logo, sei lá, no primeiro minuto de jogo. Cara, muito complicado, velho. E bem, Calma Barros tá jogando muita bola, tá comendo muita bola, assim, sério. Ele é um jogador que, tipo assim, se não me engano, tava no América Mineiro, né? E o próprio Cruzeiro em si tava de olho no jogador. Mas que bom que o Vasco, ele falou, tipo, opa, opa, tá ligado? E trouxe o cara de volta. E, cara, acho que diferente do Ryan, né? As expectativas sobre o Calma não estavam muito altas, assim, não. Mas que bom que ele tá desempenhando muito, né? Superou as expectativas e tal. Enfim, o moleque joga muita bola. Mas aqui no intervalo nós temos algumas estatísticas, né? Apesar do dinizismo, o Vasco ele não tem muita posse de bola, ele tem 51%, mas apesar dessa superioridade em relação ao Bahia, o Vasco não tá tanto com a bola quanto de costume, mas o Vasco ele tá aproveitando muito bem essas chances que ele teve, né? Essas oportunidades pra poder até mesmo fazer o gol, né? Eu ouvi muita gente falando sobre o Cruzeiro ter jogado muito mal contra o Vasco, mas eu não acho que seja demérito deles, tá ligado? Acho que realmente o Vasco conseguiu bem anular o Cruzeiro em si e jogar contra. O Vasco soube jogar o jogo, sabe? Não é demérito do Cruzeiro em si, acho que foi mais mérito do Vasco. E eu não tô puxando sardinha não, tá ligado? E bom, como eu disse que seria poucos elogios ao Barrete hoje, eu acho que no segundo tempo o Diniz acertou muito, tirando ele, né, cedo do jogo. Eu acho que, cara, fora a participação dele indireta no primeiro gol, eu acho que ele não deveria ter entrado, sabe? Eu acho que isso deveria voltar não somente esse jogo, mas como o anterior, e o antes do anterior, e o antes do anterior. Porque, cara, o Vert ele tá mais de um mês sem marcar, sabe? No máximo, se ele marcou foi de pênalti. Isso, porra, temos muito cobradores tão bons quanto ele. O próprio Coutinho bate muito bem, o Rainha bate muito bem. Isso aí. Eu gosto muito do Verratti, mas não tá dando. E bom, o Diniz, eu acho que ele arrisca, ele coloca o Andrei Gomes, né, no lugar do Verratti. E cara, eu acho que apesar dele tá dando muita vida no jogo também, eu achei ele um pouco fominha, tá ligado? Acho que ele deveria, tipo, ligar mais pro coletivo do que pra própria barriga, no momento atual do campeonato, tá ligado? No momento atual do time, ainda mais que ele ainda é muito novo, né? Tipo, no elenco, assim. Ele meio que, cara, uma coisa que eu não gostei muito, ele tá fazendo isso em várias partidas aqui, ele corre muito, assim. Ele disputa a bola ali, ele bota a bola pra correr, assim. E, tipo assim, quando ele tá quase perdendo a bola, basicamente ele usa o passe como último recurso, tá ligado? Pra poder manter a posse ainda. E sei lá, cara, isso tá me deixando muito com o pé atrás em relação a esse jogador. E é isso. E no lance seguinte, né? Gol do Vasco, segundo, né? Gol do Paulo Henrique. O Paulo Henrique basicamente ele pressiona um pouco assim a saída de bola. E no recém-entrado, né? Na partida, né? Matheus Henrique. O Paulo Henrique consegue. O Paulo Henrique ele consegue roubar a bola. E ele corre em direção ao gol ali. Em direção ao Cássio também. Ele meio que chapa. E ele bate bem deslocando, né? Com a sua canhota. E acho que, cara, mas é isso. Como eu já disse, o Paulo Henrique ele é muito bom jogador também. Eu acho que não somente o Coutinho, mas ele também deveria ser estudado mais pelo Ancelotti e tal, na seleção. Mas, tipo assim, isso não é muita novidade, já que, tipo, ele tava na pré-lista passada e eu acho que ele deve manter, sim, nessa pré-lista aí. Talvez ele seja até realmente testado, né? Eu acho que, em comparação, ele e o Coutinho, acho que talvez ele tenha mais chance que o Coutinho. Não somente pela posição, até porque acho que talvez a seleção tenha mais carência de um 10 do que de um lateral. Mas é que eu acho que, pelo tempo, né, que o Paulo Henrique já tá sendo estudado, assim, e eu acho que o Ancelotti ele gosta mais desse tipo de caras, né, dá pra ver pela... Sei lá, eu vejo pelo menos uma semelhança com o Casemiro, né, não pela velocidade ou pela parte técnica, realmente, mas é tipo assim, os caras que realmente dá vida no campo ali, que corre bastante, que é forte, tá ligado? Acho que o Ancelotti tem essa tara aí com os jogadores. Mas é isso, rapaziada. Acho que eu vou dormir agora. Tchau, mano.